Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, eu tenho em minhas mãos este livro maravilhoso, né? Jesus Cristo, Sua Vida, Sua Paixão, Seu Triunfo, do Padre Augustin Berthe. Esse aqui é uma tradução e um presente do meu amigo Fábio Florenzi, que eu recomendo a todos que adquiram. Um livro belíssimo. E eu pretendo fazer uma série de aulas sobre este livro. Na realidade, o que eu vou fazer são leituras intercaladas, né, com alguns comentários. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo é um daqueles fatos, né, assombrosos e, sem dúvida nenhuma, o maior de todos os acontecimentos da história. Por essa razão, né, Nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da história. E é muito triste que a gente veja hoje, 2000 anos depois de Nosso Senhor, a gente vê essa apostasia crescente do clero, mas também, né, nas nações, e grande parte da responsabilidade, da culpa dessa apostasia é o afastamento do conhecimento da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa também é uma das razões pelas quais o padre Augustin Berthe escreveu essa obra, para tornar a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo mais presente, sobretudo nas famílias, iniciando nas famílias, que é a base da sociedade. E recomendo, e talvez, né, minha intenção de fazer essa sequência de aulas seja exatamente essa, né, que os senhores desenvolvam esse hábito nas suas famílias também, de fazerem leituras da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que seus filhos aprendam quem foi Nosso Senhor, este verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e como toda a civilização cristã se fundamentou dentro da sua doutrina. E por que a civilização cristã? Por ser ela fundamentada na doutrina de Nosso Senhor. A doutrina de Deus, ela é a maior e mais duradoura civilização da história, embora com todos os ataques que a sua Santa Igreja sempre recebeu ao longo desses 2000 anos. Então eu vou começar a leitura do livro com o prefácio do próprio autor, que é bastante interessante já. Eu vou pontuando aqui alguns aspectos. Então, há cerca de 2000 anos apareceu na Judéia um personagem verdadeiramente incomparável. Por sua doutrina, ele ofuscou todos os sábios. Por seus prodígios, todos os taumaturgos. Por suas predições, todos os profetas. E por seu heroísmo, todos os santos. Por seu poder, todos os potentados deste mundo. O drama da sua vida lançou nas sombras as tragédias mais comoventes. Seu berço foi cercado de maravilhas. Em seguida, o menino desapareceu subitamente a todos os olhares. 30 anos depois, ele saiu de um pequeno vilarejo perdido nas montanhas e irradiou um tamanho brilho que todo um povo se ocupou exclusivamente dele durante 3 anos. Alguns quiseram fazê-lo rei, mas os grandes do país, enciumados com sua glória, o condenaram à morte e lhe infligiram o suplício ignominioso da cruz. Depois de 3 dias, ele saiu glorioso do túmulo e remontou aos céus de onde havia vindo. De lá, a despeito das oposições mais formidáveis, ele fez do mundo inteiro o seu reino e curvou sob seu jugo os povos e os reis. Esse personagem, que ultrapassa infinitamente todos os heróis cujos nomes a história nos conservou, é aquele a quem chamamos Nosso Senhor Jesus Cristo e cuja vida eu pretendo, depois de tantos outros, contar. 4 homens inspirados por Deus, os evangelistas, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, nos transmitiram todos os detalhes desta vida memorável entre todas. A Igreja recebeu esse livro das revelações divinas como um dom quase tão precioso quanto a Eucaristia, pois, por esse livro, ela via reviver diante dos seus olhos o Deus oculto sob os véus sacramentais. Todo fiel quis dele ter um exemplar a fim de carregá-lo sobre o peito e de gravá-lo em seu coração. Durante as perseguições,
os cristãos preferiam sofrer 1000 vezes a morte a entregar aos pagãos esse livro bendito. Quanto aos mártires, eles aprendiam do Evangelho a morrer como Cristo, depois de ter vivido como ele. No século IV, a Igreja, tornando-se livre, pôs-se a estudar com uma verdadeira paixão os atos e as palavras de Jesus. Santos doutores como Ambrósio, Agostinho, Jerônimo e Crisóstomo ilustraram os relatos evangélicos com seus admiráveis comentários. Na Idade Média, a vida do Salvador se tornou, como pedia o autor da Imitação, o principal tema de estudos dos fiéis. E mesmo depois da Revolução Satânica, que tentou aniquilar até os últimos vestígios da nossa santa religião, a vida de Jesus Cristo permaneceu durante muito tempo o livro amado do povo. O autor destas páginas ainda vê, com os olhos da alma, o volume escurecido e rasgado que líamos em família nos serões da noite e no qual ele aprendeu a conhecer as virtudes e os ensinamentos do Mestre. Lamentavelmente, os tempos mudaram muito. Vejam que esse livro foi escrito, publicado a primeira vez em 1902. Então, de lá para cá, já mudou muito mais. Hoje em dia, lê-se mais que no passado. Ricos e pobres, patrões e operários, ignorantes e letrados devoram com paixão jornais e livros, mas não se lê mais, ou quase não se lê mais. Hoje, muito menos, devido ao advento da televisão e das mídias eletrônicas. A vida de Jesus Cristo. Nem nas escolas, nem nas famílias, as pessoas se ocupam desses relatos divinos. A cada 100 pessoas cristãs, mesmo entre as piedosas, algumas mal conhecem em detalhe a história do Salvador. Depois do Concílio Vaticano II, nem mesmo os padres conhecem. Quanto ao povo, considerado em massa, ele conhece o nome de Jesus, sabe do seu nascimento no estábulo e da sua morte sobre a cruz. O homem-Deus voltou a ser aqui embaixo um grande desconhecido. E este fato lamentável basta para explicar a diminuição da fé, o esfriamento dos corações, o abandono das práticas religiosas e esse espírito de impiedade que conduz as nações ao abismo. O problema não é que faltam vidas de Jesus, quer dizer, existem vários livros sobre a vida de Jesus, para forçar essa sociedade moribunda a voltar a ter familiaridade com seu Salvador. A história evangélica lhe foi apresentada sob todas as formas, mas sem sucesso. As concordâncias, as paráfrases, os comentários dos textos sagrados, as vidas propriamente ditas e as histórias mais ou menos científicas se multiplicam cotidianamente, mas em vão. Excetuando-se algumas obras escritas especialmente para os eruditos e os letrados, nenhuma vida do Salvador conseguiu triunfar da indiferença do grande público. Por que então esse povo, ainda crente, que se aglomera ao redor do berço de Natal e do túmulo da Sexta-feira Santa, permanece indiferente aos fatos e feitos do Salvador? Porque, tendo se tornado fútil de tanto ler futilidades, ele repugna a toda e qualquer leitura séria, buscando nos livros unicamente um alimento para a sua curiosidade ou para a sua necessidade de emoção. Ele imagina que uma vida de Jesus Cristo não poderia interessá-lo nem apaixoná-lo. Por conseguinte, ele a rejeita como algo necessariamente entediante. Dá-lhe novidades, coisas imprevistas, dramáticas, e ele lerá o livro até o final, e com paixão, sobretudo, se o herói ressuscitar diante dos seus olhos, se ele o vê agir, se o ouve falar, se ele penetra em sua alma de maneira a compreender e a partilhar suas impressões, suas alegrias, suas tristezas e seus desesperos. Mas não obstruas o fluxo da narrativa. Vai direto ao desfecho. Se não for assim, teu leitor impaciente lançará fora o livro. Assim é o homem moderno, de temperamento impaciente, sempre em busca de emoções, sempre febril. Eis aí porque os produtos da literatura sensacionalista, as novelas e os romances se difundem pelo mundo aos milhões de exemplares, ao passo que as histórias de Nosso Senhor permanecem esquecidas e desprezadas. Eis aí um fato dos mais dolorosos para todo cristão que ama Jesus e as almas. Assim, perguntei-me muitas vezes se não seria possível, unicamente com os documentos evangélicos, escrever uma história do Salvador, não somente instrutiva e edificante para os verdadeiros fiéis, mas também suficientemente interessante para cativar o espírito e o coração do público indiferente, ou mais ou menos pervertido. Para responder a esta questão, bem como para dar uma ideia do livro que ofereço aos leitores, quero registrar aqui as reflexões que me ocorreram sobre este ponto. Antes de tudo, se o homem moderno pede o extraordinário, relatos que despertem a curiosidade,
onde poderia ele encontrar um conjunto de fatos mais maravilhosos que aqueles que compõem a vida de Jesus. Esses fatos, quase todos ignorados pela multidão, são de tal maneira extraordinários que superam a imaginação do mais inventivo dos romancistas. São de tal maneira emocionantes que frequentemente não podemos ler seus detalhes sem estremecer de admiração ou de horror. E a impressão que se experimenta é ainda mais forte, por não se tratar aqui de ficção de lendas, de tradições duvidosas ou de revelações mais ou menos autênticas, mas de fatos reais, certificados por Deus em pessoa. Em segundo lugar, para conferir maior encanto aos seus relatos, os escritores empregam o que chamam a coloração local. A descrição dos locais e a paisagem desempenham um grande papel nos romances. O historiador de Jesus também pode pintar a região em que o Salvador quis nascer, viver e morrer. E que terra fascina a alma e a enternece mais que a chamada Terra Santa. Diante dos olhos do leitor enternecido passarão sucessivamente Belém, Nazaré, Jerusalém, o Tabor e o Jordão, os vales e as montanhas da Judéia, o belo lago de Genezaré, as grutas, os caminhos solitários, as ruas de Sião, santificadas pelos suores, pelas lágrimas e pelo sangue de um Deus. Cada um desses nomes benditos atrai ainda hoje em dia, depois de 2000 anos, milhões de peregrinos felizes por se ajoelharem nesses lugares que Jesus viu com seus olhos e pisou com seus pés sagrados. Ao descrevê-los, o historiador dobrará o interesse dos seus relatos. Em terceiro lugar, para que um livro seja vivo e sempre atraente, fatos isolados e episódios, por mais tocantes que sejam, não podem bastar. É necessário que uma ideia matriz os domine, os encadeie e os reduza todos à unidade de uma ação principal, de um drama que se desenvolve desde a primeira cena até ao desfecho. Deste ponto de vista, a vida de Jesus extraída dos 4 evangelistas foi excessivamente representada como um amontoado confuso de atos e de discursos sem sequência e sem conexão. É o que nós vemos, cotidianamente. Mas há aqui um fato que conduz toda a vida de Jesus. A tarefa do historiador é dissipar esse erro, colocando em evidência a causa única que produz todos os fatos evangélicos e culmina como desfecho na tragédia do Calvário. Esta causa é a revolta dos judeus contra o Messias, o Salvador que eles esperavam. Jesus, com efeito, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador, se apresenta para fundar um reino, o reino espiritual das almas. Ora, os judeus orgulhosos reivindicavam não um rei espiritual, mas um rei temporal, não um salvador de almas, mas um libertador da sua nação, um vencedor que lhes desse o império do mundo. Daí decorre um antagonismo e lutas sem fim. 2000 anos de lutas. Jesus prega o reino de Deus. O povo o aplaude, mas os chefes do povo o perseguem com furor. Jesus reforça a sua doutrina por meio de milagres. Os judeus atribuem seus milagres ao demônio. Ele prova a sua divindade. Ao invés de responder-lhe, os fariseus apanham pedras para lapidá-lo. Ele desmascara diante da multidão o orgulho e a hipocrisia deles. O Tribunal Supremo decreta a sua morte. Alguns dias depois, Jesus ressuscita Lázaro e entra triunfante em Jerusalém, em meio a um povo entusiasmado que quer fazê-lo rei. Então, sem saber o que fazem, os judeus cegos o conduzem ao trono que ele havia vindo buscar. Vale dizer, a cruz, sobre a qual ele se tornou o Salvador do mundo e o Rei de todos os povos. 3 dias depois, ele ressuscita e remonta aos céus, donde esmaga sucessivamente os revoltosos de todos os séculos, judeus, pagãos e apóstatas, enquanto aguarda o dia em que virá fazer justiça tanto aos seus amigos quanto aos seus inimigos. Eis o fundo da sublime epopeia que o Evangelho pressupõe continuamente e ao qual se vinculam todos os incidentes da vida de Jesus. Por fim, depois de ter levantado os diversos elementos interessantes que o tema apresenta, resta escolher uma forma literária que comunique a esta matéria o calor, o movimento e a vida. Parece-me que, para corresponder ao gosto do público, a forma deve ser como a dos evangelhos, exclusivamente narrativa.
É necessário ter ciência para escrever a vida de Jesus, mas essa ciência, difundida por toda parte, deve sempre se dissimular. O historiador não deve de maneira alguma ceder, sob o pretexto de descrever uma localidade, à tentação de ostentar seus conhecimentos geográficos ou arqueológicos, e menos ainda, a de sobrecarregar os seus relatos com reflexões morais ou ascéticas. As reflexões se apresentarão por si mesmas, e por isso terão um encanto ainda maior para o leitor. É necessário evitar toda e qualquer controvérsia suscitada pelo Evangelho, fazendo-as desaparecer por meio de uma explicação habilmente inserida no contexto. Os escritores sagrados procedem sempre por afirmação. O tema exige que apliquemos o mesmo método sob pena de interromper o relato a cada instante e de diminuir sua majestade. Acrescentamos ainda que, seguindo o exemplo dos evangelistas, é necessário saber conter o entusiasmo e a indignação. Os escritores sagrados, os quais jamais pessoa alguma igualará, relatam as cenas mais horríveis com uma calma de dar calafrios. Quanto ao estilo propriamente dito, o historiador do Cristo deve também se aproximar o mais possível do estilo evangélico, daquela simplicidade majestosa, a única digna do personagem misterioso e divino que ele deve fazer reviver. Toda frase pretensiosa diminuiria ao velá-la. A grande figura do Salvador, do mesmo modo como um adorno mundano, rebaixaria o seu caráter divino. Todavia, à simplicidade da forma, deve-se unir aquele tom de reserva e de solenidade que forçosamente exclui a vulgaridade e a mesquinhez dos detalhes como coisas indignas do grande Deus, cuja vida está sendo narrada. Tais são as reflexões que com frequência se apresentaram ao meu espírito ao estudar a possibilidade de fazer todos os cristãos, mesmo o povo cuja sensibilidade se tornou embotada em função da leitura dos romances, lerem a história de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora não posso terminar este prefácio sem declarar e até certo ponto justificar esta minha temerária iniciativa. Há mais de 30 anos, quando um miserável apóstata publicou o desprezível romance conhecido sob o nome de Vida de Jesus, tentei escrever alguns opúsculos bíblicos de acordo com os princípios que acabo de expor, mas logo compreendi que há grande distância entre o ideal sonhado pela inteligência e o retrato traçado no papel. As dificuldades se multiplicavam sob minha pluma. A erudição não estava suficientemente oculta, nem o estilo suficientemente simples. A obra citada aqui trata-se de Ernest Renan. Sua obra A Vida de Jesus foi publicada em 1863. Nela, o autor apresenta Nosso Senhor Jesus Cristo apenas como uma grande personalidade, não como Deus, sob a aparência de rigor científico. Segunda metade do século XIX já era comum, se falsificar a história de Nosso Senhor Jesus Cristo, procurando apresentá-lo apenas como homem. E dessa tendência é que vai emergir depois, dentro da própria igreja, o historiador crítico que São Pio X vai citar na sua encíclica Pascendi, dos modernistas. A visão historicista dos modernistas. Continuando. As cenas se tornavam monótonas e os traços de Jesus demasiadamente humanos. O gosto reprovava este ou aquele detalhe. Era necessário apagar esse esboço e pedir a Deus uma melhor inspiração. Todavia, depois de muitos meses de longos trabalhos, acaba de publicar, sob o nome de Relatos Bíblicos, 25 opúsculos acerca do Antigo e do Novo Testamento, os quais foram acolhidos de maneira favorável por sacerdotes e leigos e lidos com interesse por letrados e iletrados, por crianças e adultos. Em alguns anos, esgotaram-se 2 milhões de exemplares, vale dizer, 80 mil exemplares da obra completa. Então aqui nós temos o esforço de um padre, para tornar a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo conhecida entre as famílias, com todos os seus aspectos, não apenas o aspecto histórico, mas mesmo o aspecto do homem-deus que foi Nosso Senhor Jesus Cristo, que o século XIX tentou apagar e mais ainda o século XX. E a realidade que a gente vive hoje ainda é muito pior. E é por isso a necessidade dos historiadores buscarem trazer de volta a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo na sua extensão, naquilo que se refere ao personagem histórico Nosso Senhor Jesus Cristo, mas a grandeza desse personagem dentro da própria história humana, ou seja, da história
da queda do homem e da redenção do homem. Então ele continua: este sucesso inesperado e as numerosas aprovações episcopais com as quais foram honrados esses simples ensaios me determinaram, por fim, a levar a cabo uma história completa do Salvador. E é esta história, por tanto tempo meditada, que hoje eu apresento aos membros do clero, aos religiosos e às religiosas, às pessoas piedosas, às famílias cristãs e mesmo às pobres almas das quais nossa sociedade frívola e ímpia perverteu em maior ou menor medida o senso moral ou abalou a fé. O sacerdote encontrará neste volume o texto completo dos 4 evangelhos, a concordância dos fatos e a solução de 1000 dificuldades, tudo isso num relato que chega rapidamente ao ponto. Caberá a ele daí extrair as reflexões dogmáticas ou morais que poderão interessar o seu povo. Evidentemente que essa obra tinha por objetivo, alcançar os padres, já numa época, em que o modernismo já lançava suas garras sobre a igreja, para que os padres instruíssem seus fiéis da grandeza da história de nosso Senhor Jesus Cristo. Os aspirantes ao sacerdócio, tanto nos seminários menores quanto nos maiores, se iniciarão por esta leitura fácil nos estudos que deverão fazer acerca dos evangelhos. Os religiosos e as religiosas aurirão deste livro um conhecimento aprofundado do Salvador e, por conseguinte, uma fonte inesgotável de meditações. Aos homens do mundo, esta vida será igualmente preciosa. A divindade do Cristo lhes aparecerá em todo o seu esplendor. As objeções da incredulidade desaparecerão diante dos fatos, como a neve diante de um raio de sol. Por fim, a ambição do autor é ver esta obra se tornar o livro das famílias cristãs, no qual pais e filhos reunidos lerão toda noite, antes de fazerem a prece, um capítulo da vida de Jesus. E nesse caso, ele cita que a França voltará bem rápido a ser a nação cristã por excelência e a filha querida da Igreja. Nos dias de hoje, a gente pode estender esse desejo dele ao mundo todo, e sobretudo à hierarquia da Igreja. Ó Virgem Maria, vós que deste Jesus ao mundo, fazei que ele resplandeça com um novo brilho em meio às trevas que o ocultam aos nossos olhos. E se este livro, que o vosso servo deposita humildemente aos vossos pés, for demasiadamente defeituoso para torná-lo conhecido e amado, inspirai algum cristão de gênio a ideia de retomar esta obra tão necessária e de legar, enfim, ao mundo do século XX a verdadeira vida de Jesus. É o que eu procuro tentar fazer a partir de agora, não estendendo o livro ou escrevendo mais algo para acrescentar ao livro, mas fazendo uma leitura do livro usando os meios que nós temos hoje. Primeiro capítulo, livro primeiro, O Menino Deus, a Aparição. Quase 35 anos haviam transcorrido desde que o idomeu Herodes havia agarrado em suas mãos ensanguentadas o cetro usurpado de Judá. Então o reino de Judá havia sido tomado por um descendente de Esaú, Idumeu, e portanto um rei ilegítimo, já que a legitimidade do reino competia àqueles que eram da descendência de Judá, filho de Israel, e não de Esaú. Esse era o momento. E, segundo a própria profecia de Israel, de Jacó, diante de seu filho Judá, a quem ele havia designado para ser aquele que daria, através da sua descendência, carne ao Messias esperado, por milhares de anos, ele revela que este acontecimento, ou seja, a vinda do Messias, esse acontecimento tão esperado, se daria no momento em que o trono fosse usurpado por um estrangeiro. Então este aqui era um sinal claro da proximidade da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O fato de Judá estar sendo governado por um idomeu, o Herodes. Mas para eliminar toda e qualquer possibilidade de uma restauração nacional, o tirano não hesitou em derramar até a última gota do sangue dos macabeus. Ele se esforçou até mesmo para fazer os judeus esquecerem a religião de seus pais, introduzindo em Jerusalém os usos e costumes da Roma pagã. Foram erguidos sobre a terra santa de Jeová teatros impuros, circos onde gladiadores degolavam uns aos outros, e até mesmo templos consagrados ao imperador Augusto,
a única divindade que Herodes respeitava. Divindade entre aspas, né? Na realidade era mais um interesse político do que qualquer outra coisa. No entanto, excetuando-se a seita dos herodianos, devotados à fortuna e às ideias de seu senhor, o povo permanecia fiel a Deus. Em vão, para bajulá-lo, o tirano fez reconstruir com uma magnificência sem igual o templo de Jerusalém, pois o povo chorava os escândalos que desolavam a cidade santa, evocava aos gemidos as glórias do passado, amaldiçoava em silêncio o ímpio estrangeiro, causa de tantas aflições, e suplicava a Jeová que enviasse, enfim, o libertador tantas vezes anunciado pelos profetas. Quanto ao mais, os doutores explicavam nas sinagogas que o Messias não podia tardar a aparecer, pois das 70 semanas de anos que, de acordo com Daniel, deviam preceder o seu advento, 64 já haviam transcorrido. E de Dan até Bersabeia, os verdadeiros israelitas repetiam os antigos cantos de seus pais. Céus, derramai lá dessas alturas o vosso orvalho. Abra essa terra e brote, enfim, o Salvador. Era o momento, né, da vinda do Messias. Um acontecimento singular veio logo confirmar esses pressentimentos. A algumas léguas de Jerusalém vivia então um sacerdote idoso de Jeová chamado Zacarias. Ele pertencia à classe sacerdotal de Abias, uma das 24 que desempenhavam de maneira rotativa as funções sagradas. Sua mulher, como ele, da família de Arão, se chamava Isabel. Ambos, sendo justos diante de Deus, observavam a lei com uma escrupulosa fidelidade. Lembrando que só aqueles, né, da tribo de Arão, que era da tribo de Levi, perdão, não tribo de Arão, mas da tribo de Levi, a qual Arão fazia parte, podiam fazer os serviços no templo, a função sacerdotal. A despeito de suas ardentes súplicas, seu lar havia permanecido deserto, de idade demasiadamente avançada para esperar que Deus doravante atendesse os seus desejos. Eles aceitavam, sem poderem se consolar, essa aprovação que havia se tornado quase um opróbrio aos olhos dos filhos de Israel. Quer dizer, eles não tinham filhos, né? Todos os anos, em diferentes períodos, Zacarias se dirigia à cidade santa para cumprir no templo as funções de seu ministério. Ora, no 35º ano de Herodes, no mês de setembro, estando Zacarias de serviço, os representantes das 24 famílias sacerdotais sortearam, de acordo com o costume, o ofício particular que cada um deveria desempenhar. A sorte destinou ao idoso sacerdote a função mais honorável, que consistia em queimar o incenso sobre o altar dos perfumes. No meu curso de História vocês vão poder acompanhar que este fato aqui é um daqueles fatos que determinam com precisão por que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu em dezembro. Uma tarde, ao pôr do sol, a trombeta sagrada ressoou em toda a cidade para convocar os habitantes ao templo. Revestido com os ornamentos sacerdotais e acompanhado pelos sacerdotes e levitas, Zacarias se dirigiu ao santuário e avançou até ao altar dos perfumes. Lá, um dos sacerdotes assistentes lhe apresentou carvões em brasa, os quais ele colocou num vaso de ouro no meio do altar. Depois, tendo apanhado perfumes, tanto quanto a mão podia segurar, ele os espalhou sobre o fogo. Naquele momento solene, tendo os sacerdotes e os levitas se retirado, Zacarias recuou alguns passos de acordo com o rito habitual e se prostrou diante de Jeová, enquanto a nuvem de fumaça perfumada subia em direção ao céu. Então, sozinho aos pés do Deus eterno, o venerável sacerdote se recordou das calamidades que pesavam sobre seu povo. E fazendo-se o intérprete de todos os judeus fiéis, ele recitou, cheio de emoção, as palavras do rito sagrado. Deus de Israel, salva o teu povo e dá-nos o libertador prometido aos nossos pais. Do lado de fora, os levitas cantavam os salmos da tarde, e a multidão reunida no átrio também fazia subir em direção a Deus o incenso da sua oração. De repente, Zacarias ergueu a cabeça e percebeu, à direita do altar, um anjo todo resplandecente de glória. Havia muito tempo que Deus não mais enviava aos filhos de Judá seus celestes mensageiros. Assim, o idoso sacerdote ficou tomado de pavor com aquela aparição inesperada, mas o anjo o tranquilizou. Nada temas, disse-lhe ele, venho anunciar-te que tua prece foi atendida.
Zacarias ouvia sem compreender, mas o anjo lhe revelou nos seguintes termos o objetivo da sua missão. Tua esposa Isabel te dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de João. Ele será para ti o filho da alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem outra bebida inebriante, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, e irá adiante dele com o espírito e a virtude de Elias, a fim de reconduzir os corações dos pais para os filhos e reconduzindo os incrédulos para a prudência dos justos. Ele preparará ao Senhor um povo perfeito. O anjo se calou. Comovido até o fundo da alma, o santo sacerdote não podia crer no que ouvia. O libertador ia aparecer, e seria o filho de Zacarias que lhe prepararia os caminhos. O anjo de Deus o afirmara, e o afirmara utilizando as próprias palavras de que outrora se servira o profeta Malaquias, 5 séculos antes, para anunciar o precursor do Messias. No entanto, como poderiam essas promessas se realizar? Uma dúvida repentinamente atravessou a alma de Zacarias e ele não pôde as impedir de manifestá-la ao anjo. Eu sou velho, disse ele, e minha mulher também, já é avançada em anos. Por que sinal reconhecerei que tua predição deve se cumprir? Fica sabendo, respondeu o anjo de Deus, que sou Gabriel, um dos 7 espíritos que assistem diante do trono do Eterno. Jeová me enviou a ti para te revelar seus segredos. Visto que não acreditastes nas minhas palavras, eis que ficarás mudos em poder articular uma só palavra até ao cumprimento da minha profecia. No mesmo instante, a visão desapareceu e Zacarias permaneceu sozinho diante do altar. Nesse meio tempo, o povo se espantava que o sacerdote demorasse tanto para sair do santuário. Ele devia lá permanecer apenas pelo tempo estritamente necessário para prestar a Jeová as honras devidas à sua majestade. Sentimentos de inquietação já agitavam a assembleia quando Zacarias apareceu no limiar do templo. Seu semblante e seu olhar exprimiam ao mesmo tempo o temor e o contentamento. Ele levantou a mão para abençoar os assistentes prostrados diante de si, mas seus lábios não pronunciaram a fórmula habitual. A bênção do ancião desceu silenciosa sobre a multidão e ele se retirou, esforçando-se por seus gestos em fazer todos compreenderem como, após uma visão misteriosa, ele havia perdido o uso da palavra. A predição do anjo se realizou ao pé da letra. Uma vez terminado o seu ministério, Zacarias retornou à sua pacata residência e sucedeu que Isabel concebeu, de acordo com a promessa do mensageiro celeste. Dissimulando o excesso da sua alegria, ela permaneceu enclausurada em sua casa durante 5 meses, sozinha com Deus. Ela o agradecia por ter se dignado de remover o opróbrio que pesava sobre ela. Quando chegou o momento do parto, ela deu à luz um filho, de acordo com a predição do anjo, o que foi ocasião de uma grande alegria na região. Parentes, amigos e vizinhos felicitaram a bem-aventurada mãe, tão particularmente favorecida pelas misericórdias do Altíssimo. No 8º dia depois de seu nascimento, o menino devia ser circuncidado. Os parentes e os convidados acorreram à cerimônia para impor, de acordo com as prescrições da lei, o nome ao recém-nascido. De comum acordo, a família decidiu que ele se chamaria Zacarias, como seu pai, a fim de perpetuar a recordação do santo ancião. Mas Isabel, instruída sobre as vontades de Deus, a isso se opôs categoricamente. A todas as instâncias dos parentes, ela respondia sem hesitar: não, é João que se há de chamar. Surpresos e descontentes com essa escolha, que nada justificava, estes alegaram que nenhum membro da família levava esse nome, e como Isabel se obstinava, eles tomaram a decisão de consultar o pai. O idoso sacerdote, que continuava mudo desde a visão do templo, pediu que lhe dessem umas tabuinhas, e com a ponta do seu estilete gravou sobre a cera estas 4 palavras: João é seu nome. Esta decisão, tão rápida quanto inesperada, deixou todos os assistentes estupefatos, quando subitamente a atenção deles foi atraída por uma cena bem mais comovente. Logo que Zacarias escreveu o nome de seu filho, o Espírito de Deus se apoderou dele, desatou sua língua ligada havia 9 meses, e os filhos de Israel ouviram ressoar aos seus ouvidos os acentos inspirados de um novo profeta. Com as mãos erguidas em direção ao céu e o coração ardendo com o fogo divino, o santo ancião exclamou: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que dignou-se de visitar o seu povo e operar a sua redenção.
Ele vai suscitar um poderoso libertador na casa de Davi, seu filho predileto, segundo a promessa renovada de século em século pelos profetas, de nos arrancar das mãos de nossos inimigos e de todos os que nos odeiam. Ele se lembrou da aliança jurada, do juramento feito a Abraão, nosso pai, de nos conferir esta graça, de que, emancipados de todo temor e livres de toda servidão, caminhemos nas vias da justiça e da santidade por todos os dias de nossa vida. Até esse ponto, no elan da sua gratidão, o sacerdote de Jeová pensou unicamente no Salvador, cuja vinda anunciava, quando subitamente, tendo seus olhos se fixados sobre o recém-nascido, um raio da luz divina lhe desvelou sua sublime missão. Então, com uma voz trêmula de emoção, ele profetizou nestes termos: E tu, menino, serás chamado o profeta do Altíssimo, pois caminharás diante da face do Senhor para preparar-lhe os caminhos. Tu anunciarás aos homens a ciência dos santos e o perdão dos pecados que Deus fará jorrar das entranhas da misericórdia. Já vejo o sol divino descer das alturas para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, a fim de dirigir nossos passos no caminho da paz. O ancião parou de falar. Um temor religioso havia se apossado das testemunhas desta cena, e todos voltaram às suas casas meditando a respeito do que haviam visto e ouvido. Em pouco tempo, o rumor dessas maravilhas se difundiu pelas regiões vizinhas, e os pastores das montanhas diziam uns aos outros: Que pensas desse menino? E o que virá a ser um dia? Quanto ao misterioso menino, a mão de Deus visivelmente o conduzia. À medida que crescia em idade, viam-se-lhe desenvolvendo os dons do céu. Assim que pôde dispensar os cuidados maternos, ele desapareceu dos meios dos homens e mergulhou nas solidões do deserto. Ele viveu escondido a todos os olhos, conhecido unicamente de Deus, até ao dia em que aprouve ao Espírito manifestá-lo aos filhos de Israel. Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.